Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e se você não está sabendo, tá rolando a semana da Black Friday na Amazon. Se você ali der uma peneirada, consegue achar publicações com bons descontos. E bons descontos eu considero aquele que tem 30% ou mais. Abaixo disso eu realmente não acho que é realmente um material promocional. De qualquer forma, se vocês eventualmente forem fazer suas comprinhas na Amazon, façam aqui pelos links do canal Central HQs. Dito isso, vamos aqui às publicações que chegaram na redação do canal Central HQs e eu abro com Savage Worlds edição número 3. Trata-se de um fanzine, mas muito do caprichado, publicação que vai trazer Brandar, o Exilado Celestial, e Peric, o Mercenário. Eu já comentei as edições 1 e 2 dessa série, justamente na parte de breves resenhas desse quadro aqui do canal. Então eu vou, em breve, comentar esta publicação nos próximos domingos. Temos também A Floresta, volume 5, o penúltimo volume dessa série do James Tynion IV com o Michael de Alinas. Esse daqui traz Os Esquecidos. Eu já resenhei todas as edições lançadas até agora pela Devir da série A Floresta. Eu achei que começou legal, depois decaiu e na última edição, que teve resenha aqui no canal inclusive, eu achei que ela saltou em qualidade, as coisas melhoraram bastante e eu tô na expectativa para ler esse segundo volume, resenhar para vocês e aguardar a edição final. Pela Marvel Comics nós temos duas sagas que estão chegando ao Brasil pela editora Panini. Reinado do Demônio, parte 1 de 2, e vai ter também os spin-offs em duas partes, mas pelo que o pessoal comentou comigo, não vale a pena, então vou me focar somente na saga principal, que é escrita por Chip Zdarsky, que roteiriza as histórias do Demolidor, desenhos de Marco Checchetto, que também faz a arte da série do Demolidor. Tá ali relacionada ao Homem Sem Medo, uma edição em capa cartonada, tem um bom acabamento gráfico, verniz aplicado aqui na capa e em breve eu já vou estar resenhando essa publicação para vocês. A próxima saga Marvel, ela veio em capa dura, galera, em volume único, que é a Idade das Trevas, que conta com roteiros do Tom Taylor. É um roteirista que particularmente eu gosto, ele mais acerta do que erra, e entrega geralmente um bom feijão com arroz. Então nós temos compiladas aqui a minissérie Dark Ages em 6 partes e mais o especial Free Comic Book Day X-Men Dark Ages em 160 páginas, capa dura. Também vou ler em breve e já resenhar para vocês. Pela DC Comics nós temos a nostálgica saga do Superman número 19, o retorno triunfal a Metrópolis. Mais uma vez eu renovo aqui as minhas esperanças para a Panini manter essa publicação até a morte do Superman. Eu sei que muita gente gosta, né, dessa fase escrita por Roger Stern, Dan Jurgens, que fez ali, né, muitos leitores colecionarem quadrinhos logo após o pós-crise. Então realmente é uma publicação que eu venho acompanhando. Para finalizar ainda com DC Comics, mais o selo DC Black Label, que substituiu o antigo selo Vertigo. Inclusive as publicações que na época saíam pelo selo Vertigo, agora recebem o selinho do DC Black Label. Então nós temos aqui Superman vs Lobo, do Tim Seeley, uma publicação que vem num formato de álbum europeu, publicação em capa dura. E eu consegui adquirir esse material quando deu um bug no site da Panini, tinha um cupom que chegou a dar mais de 40% de desconto, acho que foi 42%, 46%, então realmente valeu a pena. Eu não pretendia comprar essa publicação, né, com aquele desconto tradicional de 30%, então eu realmente só comprei por conta desse grande desconto. Temos também Bosque Profundo, que é da Hill House, né, selo do Joe Hill, filho de Stephen King. Sinceramente, até agora não li nada realmente espetacular desse selo. Tem muitas leituras que eu preciso fazer ainda, mas do que eu li, não vi nada realmente grandioso. De qualquer forma, são histórias aí com uma pegada de terror, de suspense, mistério. Questão de Jeff Lemire. Comprei essa publicação, primeiro, porque eu gosto do Questão, e segundo, por conta do Jeff Lemire, que é um grande roteirista. E geralmente ele acerta com personagens menores, né? Aqueles que não têm um status tão grande dentro da DC, ele consegue trabalhar com maior liberdade. Na sequência, João das Fábulas, edição número 2, que é um spin-off da série Fábulas. Você não
não necessariamente precisa acompanhar João das Fábulas, mas chega um determinado momento da série principal que tem um crossover entre as duas publicações. Então, pelo menos essa parte do crossover, que eu acho que é no volume 1, é interessante vocês terem a publicação do João das Fábulas. De qualquer forma, nós temos aqui um material com a belíssima arte de capa de Brian Bolland, aqui também na contracapa da edição. Galera, Fábulas é espetacular, eu não canso de dizer isso para vocês. Temos também Starman, edição de luxo, volume 2, do James Robinson com Tony Harris, um clássico da DC Comics, publicação que felizmente está sendo republicada agora no Brasil. Assim como Hitman, edição de luxo, volume 2, de Garth Ennis com John McCrea, ou McCree, não sei como pronunciar exatamente o nome dele. Aqui nós temos compiladas as edições 15 a 33, 448 páginas em capa dura. Bom, galera, essas são as aquisições e agora nós vamos às breves resenhas. Começando por Calafrio número 76 da Inkblood Comics. Galera, como eu gosto das edições de Calafrio, elas me remetem ali aos anos 70, aos anos 80, quando a gente tinha aquelas publicações nacionais de terror. Eu indico demais esse material, tem um ótimo custo-benefício, R$20, são 56 páginas, é lançado a cada 6 meses, revezando com Mestres do Terror, que também sai pela Inkblood Comics. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. E a gente tem grandes artistas participando das edições de Calafrio e Mestres do Terror. Alguns veteranos, alguns novatos. Essa capa aqui ficou muito legal, que é do Rubem Lima. Bem sinistra, né? E essa edição em específico vai trazer 2 temas, que são as pragas da peste e da fome. A edição abre com Eduardo Cardenas, com A Praga, que tem ótimos desenhos. E aí um vírus mortal acaba alcançando o planeta Terra e os humanos tentam sobreviver a qualquer custo. É uma edição bem curtinha, que traz inclusive aquelas máscaras que foram usadas, se eu não me engano, foi lá na Europa, eu não sei se foi na gripe espanhola ou lá na peste negra, acho que foi na peste negra, que utilizavam aquela máscara com aquele bico, parecia de um pássaro e tal. Aí nós temos a mala direta, que vai trazer as cartas, perguntas dos leitores, né, ou comentários que foram feitos nas redes sociais da Calafrio. É muito legal, nostálgico esse tipo de publicação. Nós temos aqui Calafrio nos eventos, a participação do editor Daniel Sachs. Temos aqui também Simbiose, com roteiro e arte do Paul Talbot, que basicamente vai misturar a tecnologia com a obsessão que a gente tem, né, em frente a computadores, celulares, e o quanto isso pode alienar a gente. É uma história metafórica. Não posso mostrar o final dela aqui. E depois nós temos Elementar, meu caro Sir Arthur Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes. Uma matéria muito, muito boa do Cidemar. Bem completinha, falando sobre os livros, sobre o cinema, séries, quadrinhos, realmente muito interessante. E aí nós chegamos naquelas histórias curtas tradicionais da Calafrio, que contam com roteiros do Jean Danton e aqui no caso com a arte do sensacional Rubens Lima, que também foi o capista da publicação, que vai contar a história da besta fera de Rostov. São apenas 2 páginas, mas que trazem um resumo do absurdo que foi esse serial killer, que sofreu vistas grossas dos governantes comunistas lá da União Soviética. O cara matou uma porrada de gente, desde crianças, meninas, adolescentes, meninos, arrancava os órgãos genitais. É realmente uma história muito pesada. Eu já havia lido um artigo sobre esse assassino, que foi talvez um dos mais cruéis de toda a história. Aí nós temos Espectros de Terror, do Guto Dias, A Grande Fome, onde basicamente nós tivemos aquele período na Europa onde houve uma escassez de alimentos
E aí existiam até boatos ou até verdades relacionadas ao canibalismo. Como não tinha o que comer, as pessoas o que achavam acabavam devorando. Só que existe o troco. Eu não posso mostrar o final aqui, porque senão é uma história bem curtinha, então não vou poder mostrar aqui. Mas muito bem desenhada, bem escrita, divertida essa história. Quem é quem nos quadrinhos compõe Rick Talbot, que fez uma das histórias aqui da publicação. Mostra aqui um pouco do trabalho dele também. É bem interessante essa sessão aqui da Calafrio. Temos também o Mal que Liberta, do André Bozetto Jr. e João Ferreira na arte, onde basicamente as pessoas entram numa onda de suicídios. Mas o que estaria por trás dessa espécie de pandemia de suicídios que está rolando? Lembre-se que está atrelado aí às pragas da peste e da fome. Temos também Retorno à Sala 1922 do Martinelli, por Luiz Seidenberg. Também temos A Fome e a Doença, Até que a Editora o Separe, do Daniel Sachs, falando sobre a temática dessa edição. E temos Crônicas do Corvo, que vai falar um pouquinho das obras de Edgar Allan Poe, com texto do Cinemar e desenhos do Ivan Lima, que também desenha muito, assim como Rubens Lima. É uma história que se passa nos momentos mais atuais, mas tendo uma base literária do Edgar Allan Poe. E aí nós temos o Fome de Viver, mais uma vez focando aí numa das pragas que é tema desta edição. Galera, é muito legal a publicação Calafrio, assim como Mestres do Terror. Fica a dica para vocês. O próximo material é Os Grandes Enigmas de Martin Mister, o Detetive do Impossível, volume 30, O Holandês Voador, publicação da Mitos, quadrinho italiano Bonelli. Nós temos aqui uma história que se conclui exatamente nesse volume. Você não precisa ter lido nada antes e nada depois. Nós temos aqui uma história muito interessante que conta, inclusive, com o roteiro do Alfredo Castelli, que é o criador do Martin Mister, junto do Pennacchioli. E a arte que me agradou bastante e se diferencia de outros artistas que costumam participar da publicação do Martin Mister, conta com o Chiarola e o Pepe. É uma história que é baseada naquele mito, naquela lenda do holandês voador, que lá em 1641, uma embarcação holandesa, ela acabou naufragando, e aí as pessoas que navegavam por aquela região viam ao longe aquele navio. Aí ficou considerado como um navio fantasma. Agora nós temos uma questão que vai trazer, na verdade, um avião fantasma que participou da Segunda Guerra Mundial. Esse avião está tendo vários avistamentos em vários lugares do mundo. O Martin Mister, ele acaba recebendo a visita de um japonês que começa ali a mexer com a cabeça e atiçar a curiosidade do arqueólogo do impossível. Basicamente, nós vamos ter uma trama que envolve o final da Segunda Guerra Mundial com os ataques atômicos ao Japão. Existe ali dentro do exército americano uma ala que tentou se adiantar com relação ao lançamento das primeiras bombas atômicas lá no Japão. Eu não posso falar nada mais do que isso, senão vou estar entregando a trama, mas é uma história realmente muito legal e que conta com desenhos que se diferem do normal, do que a gente está acostumado dentro das publicações do Martin Mister. Eu particularmente prefiro esse estilo artístico. Eu gosto quando tem essa utilização de luz e sombra, né? Do que a linha clara que normalmente é apresentada dentro das histórias do Martin Mister. Olha só, os desenhos são muito bons. Linha clara seria basicamente assim, tá? A própria capa aqui segue o padrão dos desenhos que normalmente a gente encontra dentro das histórias do Martin Mister. Eu já falei isso anteriormente, até voltei aqui com a edição. Eu não gosto das capas do Martin Mister, eu acho que não são chamativas, não são capas bonitas assim, mas o conteúdo, pelo menos, com certeza compensa, e nós temos mais uma grande história do Martin Mister, uma história redondinha que é realmente muito interessante. O próximo material é Júlia, nova série, volume 10, As Aventuras de uma Criminóloga, Vernápolis e Morrer, publicação da Mitos Editora, quadrinho italiano Bonelli. Eu já falei de todas as edições anteriores da Júlia, e aqui nós temos
temos mais um grande volume da personagem, que é escrita pelo Giancarlo Berardi, criador da personagem, onde a Júlia agora ela está em Nápoles, lá na casa do seu namorado. Ele que não costuma aparecer com tanta ênfase dentro das histórias da Júlia, mas aqui ele vai ter um destaque bem interessante, ele que é policial lá na Itália, e a Júlia ela se vê num mistério que envolve a morte de um colecionador de artefatos antigos. E a mãe do Ethan, do namorado da Júlia, tem bastante contato com esse senhor que acabou sofrendo ali um ataque, levou um golpe na cabeça e acabou falecendo. Então ela começa a entrar numa investigação junto da polícia italiana para tentar desvendar esse mistério. E para isso eles começam a investigar pessoas próximas, vizinhos, e a trama, mais uma vez, muito bem escrita, trazendo ali pistas que pode levar o leitor a determinadas conclusões, algumas pistas falsas, e é realmente uma grande trama de investigação policial. Quem gosta de uma série criminal, sem dúvida, vai curtir as aventuras de uma criminóloga da Julia Kendall. Publicação que não tem nada, de sobrenatural. São histórias mais reais, factíveis, com ótimos desenhos. Para variar, né? A gente dificilmente encontra artistas italianos que não apresentam um bom trabalho artístico. Então, galera, fica a dica também de mais uma edição muito bacana. E eu gostei de ver como foi melhor trabalhado o Ethan, né, o namorado da Júlia, visto que, como eu disse, ele não costuma aparecer com tanta frequência dentro das histórias da Júlia. Normalmente ela está fazendo uma videochamada para ele e tal, mas ele não tem um envolvimento dentro da trama. Para finalizar, DC Comics com Liga da Justiça número 74, com roteiros de Brian Michael Bendis, que finaliza um arco de histórias. Nós temos lá o Xanadoff, que é uma entidade muito poderosa, que havia sido esquecida, e ela retorna, ela mexe com o poder do caos, derrotou o Senhor Destino, se apossou do corpo do Adão Negro. Aí a Liga da Justiça Dark com a Liga da Justiça tradicional acabaram unindo forças porque precisava de magia para combater essa entidade mega, ultra poderosa. E aí, né, o Brian Michael Bendis puxando a sardinha para uma criação dele que foi a Naomi. Ele comenta até na edição: o Superman tem fraqueza à magia, mas você não, você potencializa a magia. E aí ela serve como um coringa, né, para resolver toda essa situação no embate com essa entidade muito poderosa. Um arco de histórias bem qualquer coisa, eu não diria nem feijão com arroz, é abaixo disso, é aquele feijão com arroz requentado umas 3 vezes que realmente não tem graça, para mostrar como o Brian Michael Bendis realmente perdeu a mão como escritor. Então, galera, vocês não vão perder nada lendo esse arco de histórias, apesar de ter o Adão Negro ali com o corpo dominado, também, sério, não funciona não. Tomara que o Brian Michael Bendis não fique aí muito tempo escrevendo as histórias da Liga da Justiça. Bom, então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!